Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Eu sou a professora de ciências, me chamo Franciane e hoje eu vou trazer para vocês como acontece o nosso processo de digestão quando a gente vai se alimentar, tá? Então eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre o assunto do sistema digestório, tá? O nosso sistema digestório, ele tem a função de digerir o alimento, tá? De usar todo o nutriente que vem da nossa alimentação, né? Para absorver da melhor forma possível e o nosso corpo funcionar. O sistema digestório, ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado e ânus. E cada um desses órgãos, ele tem o seu papel importante para fazer esse processo de digestão. Começando na boca, quando colocamos um alimento na boca, nós começamos mastigando, né? Onde nós temos um processo mecânico, tá? Para triturar o alimento, diminuir esse alimento, para que ele tenha mais contato com a saliva. E a saliva, entrando ali um processo químico, ele vai umedecer esse alimento, facilitando com que a gente consiga engolir esse alimento e absorver também. Porque na saliva nós temos uma enzima, né, a amilase salivar, que vai ajudar já nesse processo de quebra de molécula. Então a gente vai engolir aquele alimento, que ele é chamado então de bolo alimentar, que vai passar para o esôfago. No esôfago, nós não temos mais o controle desse alimento, porque ele vai fazer movimentos peristálticos, que são movimentos ondulatórios. E a gente já não tem mais o controle, é um movimento involuntário. Do esôfago, ele vai para o estômago, e no estômago, ele começa, então, o seu processo de digestão, né? Antes, nesse processo de formar o bolo alimentar, quando nós mastigamos esse alimento, a mastigação ela é muito importante para que ajude no processo da alimentação, da absorção, né, da quebra de molécula. E eu trouxe para vocês um experimento mostrando como é importante mastigarmos o alimento antes de engolir. Então, eu tenho aqui 2 copos e eu vou adicionar nele 2 pastilhas, tá? Efervescente de vitamina C, para mostrar para vocês como que acontece quando a gente mastiga corretamente o alimento. Então, eu tenho aqui um inteiro, demonstrando quando a gente engole um alimento mais inteiro, e um mais triturado quando a gente mastiga melhor. Então, vamos lá observar. Então, eu tenho aqui, ó, como que acontece no nosso corpo, ó. Esse foi o triturado, né, quando a gente mastiga melhor. E aqui eu tenho um processo de digestão mais devagar, quando a gente não mastiga direito esse alimento. Esse aqui já terminou o processo, foi um processo mais rápido para fazer a digestão, né, ou seja, para dissolver, né, ferver toda a pastilha, e aqui ainda tá a pastilha. Então, a nossa alimentação, quando nós não mastigamos corretamente, ele demora assim também. Após a mastigação, engolimos o alimento, quando chega lá no estômago, o estômago, ele também tem um processo de digestão muito importante, pois lá no estômago nós temos o ácido clorídrico, né, que compõe o suco gástrico, e ele também ajuda nesse processo de quebra de molécula, tá? Então, aí eu tenho também mais um experimento para mostrar para vocês, tá? De como ajuda, como o ácido clorídrico, né, o suco gástrico que nós produzimos, ele ajuda. Então, aqui eu tenho o leite para representar um alimento, né? E aqui eu tenho o vinagre para representar um ácido, tá? Que é o ácido clorídrico do nosso estômago. Então, aqui eu tenho, ó, vou misturar os dois. Ele vai entrar em contato com o leite e ele vai começar, ó, a coalhar o leite. E é exatamente o que acontece lá no nosso estômago quando nós
nos alimentamos. Quando ele chega lá e o nosso alimento recebe o suco gástrico, tá? Então, o ácido, ele vai coalhar o nosso alimento para ajudar nesse processo da digestão. Isso é muito importante, o ácido é muito importante, porque se porventura, né, a gente ingeriu algum alimento que esteja com bactéria, que esteja contaminado, e a olho nu nós não conseguimos enxergar, o ácido, ele ajuda a matar essa bactéria, se for em pequena quantidade, tá? Evitando com que a gente tenha uma intoxicação alimentar. Então, ele é um ácido que ajuda muito, além do processo da digestão da molécula, tá? Então, ali no estômago começa a digestão da proteína. A proteína é um macronutriente, então a nossa célula não consegue absorver ela tranquilamente. Então, o nosso corpo tem que trabalhar, nosso sistema digestório tem que fazer esse trabalho para ajudar nesse processo de quebra de molécula, tá? A partir desse momento, ele já não é mais chamado de bolo alimentar e ele passa a ser chamado de quimo. E o quimo, então, vai sair do estômago e vai para o nosso intestino delgado. No intestino delgado, termina, então, né, mais uma etapa da quebra de molécula da proteína e também é feita a digestão das gorduras, dos lipídios. Ali no intestino delgado é onde o alimento passa a maior parte do tempo fazendo a digestão, absorvendo nutrientes, usando tudo que ainda tem de bom ali do alimento para voltar para nossa circulação sanguínea e o nosso corpo utilizar. E ali vai chegar, né, a bile, que ela é produzida pelo fígado, e vai chegar também o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas para ajudar no processo da digestão, né, que ainda tem nutrientes ali para ser digerido, para ser quebrado. Então, entra mais um experimento para mostrar para vocês como que a bile age nos lipídios. Os lipídios são os nutrientes conhecidos como gordura, tá? Que também é um macronutriente e que a nossa célula não consegue absorver por ela ser grande, tá? Então, a bile, ela vai entrar como uma função de um detergente que ajuda na quebra dessa gordura, para a gente conseguir digerir esse alimento, esse lipídio, tá? E o nosso fígado não ficar intoxicado, não ficar sobrecarregado, o nosso corpo também não ficar sobrecarregado, tá? Então, eu tenho aqui água e óleo, tá? Para representar o alimento gorduroso, tá? E aqui eu tenho um pouquinho de detergente, tá? Então, eu vou jogar aqui para vocês verem como que a bile age na gordura lá no nosso intestino delgado, né? Então, ó, eu vou mexer um pouquinho e vocês já podem observar, ó, que a gordura, ela já foi se desfazendo, né? Então, ó, ela vai ser quebrada em partes menores, tá? Ela vai ficar bem pequenininha, umas moléculas bem pequenininha, tá? E é assim que acontece, então, no nosso corpo com a gordura. Então, a bile, ela é fundamental, tá? Quando tudo que nós comemos, que tem muito lipídios, tem muita gordura, é a bile que nos ajuda a digerir. Se não tivesse a bile, a nossa digestão seria muito mais lenta, tá? Então, ela é extremamente importante para a digestão, tá? Ali acontece mais processo, né? Então, o suco pancreático também vai agir, tá? No quimo, né? Vai ajudar degradar moléculas de proteína que começou lá no estômago, vai degradar os lipídios, tá? Então, ali, nesse processo que já tá indo para a etapa final, tudo que tem de bom já vai sendo separado do que tem de ruim, tá? Então, nesse processo, quando ele entra em contato com a bile, entra em contato com o suco pancreático, ele já não é mais quimo, ele passa a ser chamado de quilo, e o quilo, então, vai para o intestino grosso. No intestino grosso, é a etapa final da digestão. O que acontece ali? Ele ainda faz uma segunda reabsorção, que é o quê? Filtrar, ver ainda se tem mais alguma coisa boa para voltar para a circulação sanguínea e a gente absorver ainda o que tem de bom.
ele vai observar, né, vamos pensar assim, o que se tem de líquido no nosso corpo para formar as fezes. Se tem líquido em excesso, volta para a circulação sanguínea. E ali, então, vai dando a formação das fezes. As fezes, então, é a etapa final. Tudo aquilo que a gente não precisa, todo aquele resultado do metabolismo, aquelas excretas que são formadas mesmo pelo nosso corpo, é eliminado, então, pelo ânus, né? Formando as fezes. Então, gente, a aula de hoje, né, foi contar um pouquinho para vocês mais sobre a digestão, né, do sistema digestório. Obrigada pela participação de todos e espero que tenham gostado. Até mais!